Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vou colocar aqui nos comentários o tema da live para deixar fixado, caso alguém entre e queira saber do que se trata essa live. Oba, o pessoal tá entrando. Eu entrei aí 2 minutinhos atrasada porque eu tava falando com a Fernanda, né? Que ela vai fazer essa live aqui comigo. E ela tá lidando ali com a Serena, a filhinha dela, que tá um pouquinho irritada. Então a Fernanda vai entrar daqui a pouquinho. Enquanto isso... Oi, a Carolina, a bebê dela ainda vai nascer. Enquanto isso, o que vocês preferem? Que eu vá comentando aqui um pouquinho da minha experiência com o Levi em higiene natural? Oi, Sol! Meu bebê nasce em fevereiro, tô querendo aprender mais sobre higiene natural. Ai, que legal, Carolina! E que bom que você já está se informando antes, porque aí você já consegue praticar desde o momento do nascimento, né? E aí tudo flui mais rápido. Porque quando eles são menores, eles absorvem mais rápido, eles se adaptam mais, entendem, né, o funcionamento dessa dinâmica da higiene natural mais rápido. E quanto mais velhinho, vai demorando mais para fazer essa assimilação, né? Existem algumas janelas que a Fernanda vai falar daqui a pouquinho. Mas que ótimo! Eu descobri higiene natural quando eu estava no fim da gravidez, mas aí meio que deixei de lado e, né, que tava com tanta coisa na cabeça, já o levei para nascer. E aí quando ele tava, opa, peraí que ele mandou aqui. E aí quando ele nasceu, né, deu um mês e pouquinho, eu vi que ele tava com cólica e tal, e aí eu resolvi pesquisar mais sobre higiene natural, né? Eu via muito a página da Fernanda, que é o do bebê sem fralda, e aí comecei a aplicar com ele com 52 dias, 53 dias, fazia mais ou menos uma semana para ele completar 2 meses. E depois que eu comecei a higiene natural, ele não teve mais nenhuma cólica, né? Porque a cólica nem sempre é cólica, né? Às vezes é um incômodo porque tá o cocôzinho lá, tá com gases, então o bebê não consegue eliminar tudo. Então acaba tendo esse incômodo que a gente diz que é cólica, mas às vezes é só vontade de ir ao banheiro, né? Porque a higiene natural é colocar o bebê na posição fisiológica de cócoras. Então o reto fica reto, então elimina todo o cocô de uma vez só, então tira esse incômodo da barriguinha dele, né? E sai o gás, sai tudo. E é diferente de um bebê que normalmente não faz higiene natural, que ele faz a prestação, né? Porque uma que ele não tá na posição, outra que a fralda fica meio que como um tampão, né? Então sai um pouquinho, só o excesso, mas continua ainda um pouquinho de cocôzinho lá no reto, né? Na barriguinha, e aí isso acaba esse incômodo que é o que chamam de cólica. Então, muito legal que você já tá vendo isso, que provavelmente essa fase dos primeiros meses, né, que fala que o bebê tem cólica, talvez você não passe por ela ou tenha esse momento reduzido, né? Não tenha tantos choros como algumas mães relatam, de horas e horas chorando, porque você vai estar ajudando antes. Que a maioria das vezes é somente vontade de ir ao banheiro. Eu faço com a minha filha desde 25 dias. Aí, mudou a nossa vida. Que legal seu depoimento. É Tiessa seu nome? Diferente, legal esse nome, gostei. A Marielle aqui, da sonequinha. Se eu soubesse de higiene natural, eu teria feito com a minha filha. É, muito bom, né? Que a tua filhinha já tá grande, já desfraldou, né? Que ajuda, né, nesse processo também no desfraude, porque a higiene natural proporciona essa consciência corporal desde pequena, né? Então o nenê, ele... A higiene natural, bom, como a Fernanda não tá aparecendo aqui ainda, eu vou falando eu e depois ela complementa. Ah, já desfraldou. Ela já é grandinha, tua boneca. Então, daí
Funciona mais ou menos assim. A gente coloca, né? O bebê tem que estar bem apoiado, com a coluna bem sustentada, né? A gente apoia no nosso corpo aqui, no nosso colo, na nossa barriga, para ele ficar reto, porque eles ainda são molinhos, né? Ficam meio caídos, então a gente tem que dar uma sustentação bem firme para a coluninha deles. Segura a perninha, né? Toma cuidado para não apertar a coxinha, para não machucar e tudo mais. E aí você leva a perninha a 45 graus, né? Não precisa dobrar, não é para dobrar o bebê no meio. Só levanta um pouquinho a perninha, que é como se a gente também fosse ao banheiro, que é a posição correta pra gente evacuar, né? Tanto que existem algumas recomendações da gente estar sentado no vaso e elevar um pouquinho o pé, colocando em cima da lixeira que tá ali do lado e tudo mais. Então, é a mesma coisa com o bebê. Você levanta um pouquinho a perninha, já pra ele ficar nessa posição fisiológica, né? De cócoras. E aí você comunica pra ele, faz o contato visual. O legal de fazer isso na pia, né, que foi porque eu gostei de fazer, é porque aí eu consigo olhar o rostinho dele através do espelho e eu falava, ó, filho, agora a gente vai fazer xixi. Shhh, fazia assim, agora vai fazer cocô. Então ele associando, tá nessa posição, junto com o que eu tava falando pra ele, esse contato visual, passando segurança pra ele, né? E é muito importante a gente estar segurando, né? A gente estar nas costas do bebê, porque isso também passa a segurança para ele. A forma como a gente segura passa a segurança, né? Que nem guarda-costas, né? Não é guarda-frente. Quando a gente vê aí algum famoso andando na rua, é sempre guarda-costas. Então a gente está guardando as costas dos nossos filhos, eles se sentem seguros para poder evacuar e aí flui tudo de forma mais tranquila. Então ele vai assimilando, tô com a vontade, ela falou, me colocou nessa posição, tirou a fraldinha, me colocou na posição, fez esse barulho. Então eles vão assimilando isso. E aí é muito bacana, porque com o tempo eles passam a tentar avisar a gente de alguma forma, por mais que ainda não fale, né? Então com o Levi, no começo a gente percebe, né? É mais fácil perceber quando tá fazendo cocô. Está travando muito. Ixi, mais de alguém tá travando? Porque pra mim aqui tá parecendo normal. Será que é conexão? Vou continuar falando aqui, tá? Vai ficar... Aí... Ninguém tá mais falando. Ih, será que travou mesmo? Bom, eu vou continuar porque eu acho que se for assistir de novo, acho que vai estar normal. Tá? Então... Como eu tava falando, né? O bebê começa a querer avisar que quer fazer o cocô. Então, quando é menorzinho, a gente vê que eles param, ficam todo roxo, com a carinha, né? Fazendo força. E aí, nessa hora, a gente já vai e já leva pro banheiro pra ele, né, associar. Então, ele percebe, pô, então quando eu faço sinto essa vontade, faço essa força, e aí acontece todo esse processo. E aí, com o tempo, o Levi começou a fazer essa carinha assim, amarradinha, mas sem fazer a força efetiva, fazia só um barulhinho assim, pra me avisar que ele queria ir no banheiro, e aí depois que eu levava ele no banheiro que ele fazia a força de verdade, né? Então no começo ele passou a avisar através do som, né? Ele emitia o som que tava com vontade de ir ao banheiro, e aí eu já levava ele. Aí agora Aí depois na introdução alimentar, que é outro marco que muda muito sobre a higiene natural. Porque com a alimentação, né, não tá... Porque até os 6 meses é amamentação exclusiva, né? Seja fórmula ou leite materno. Então, quando a gente começa a introduzir sólidos, o cocô passa a ficar mais durinho também. E muitos bebês acabam se assustando com esse cocôzinho duro. Aqui voltou ao normal. Ai, que bom. Então, eu vou continuar falando aqui e a gente fica esperando a Fernanda entrar pra ela complementar com mais informações, tá? Então, aí quando o cocôzinho tá duro, muitos bebês se assustam. Se você já tá praticando higiene natural até essa fase, pode ser que ele dê uma recusada, porque ele acha meio estranho, né? Saindo um negocinho duro do bumbumzinho. Então, mas é normal isso, você insiste, né? Não insistir na maneira de estar chorando e continuar lá, não. Você acalma ele, fala que tá tudo bem, leva algum brinquedinho para distrair.
E a higiene natural costuma acontecer muito durante a refeição, né? Então, o que o bebê está comendo em cima está saindo embaixo, né? Não a mesma comida, mas a comida de cima está empurrando a comidinha que já estava na barriga. Então é muito comum, né, na hora da refeição ele começar a fazer aquela cara de força e aí você leva ele ao banheiro e ele vai fazer. Ele pode ficar meio confuso porque ele não sabe qual necessidade que ele atende, se é a da evacuação, se é a da fome. Então às vezes você até leva, sei lá, algum leguminho na mãozinha dele para ele ir comendo enquanto vai ao banheiro. Né, pra gente isso é completamente esquisito, mas às vezes eles ficam meio perdidos e querem ir no banheiro, mas não querem largar a comida, mas aí estão querendo comer e estão querendo fazer força também. Então isso é muito comum nessa fase. E aí depois disso, o Levi ele teve uma regressão entre aspas, assim, que foi quando começou a sair o dentinho dele, com 10 meses, porque aí o cocôzinho ficou mole, então ele meio que teve diarreia, assim, né? Fazia sem fazer. Ai, gente, tem um fio de cabelo na minha cara. Isso aí. E aí ele fazia cocô sem fazer força, né? Então eu não conseguia pegar esse cocô porque não tinha sinal pra mim. Mas aí depois que o dentinho saiu, tudo voltou ao normal. E depois, com 1 ano e 3 meses, ele passou a falar bem explícito mesmo. Não era só um sinal que eu via que ele queria fazer, né? Que eu tava atenta. Onde que eu tô, ele vem atrás, chama, né? Se eu tô sentada, segura minha mão pra me levantar, me leva no banheiro, já vai tirando a calça, vai tirando a fralda, põe a mãozinha, né, no pipi, na fraldinha dele, faz mostrando que quer ir no banheiro, porque ele ainda não fala muito, né? Fala algumas palavrinhas, alguns sonzinhos assim. Então, a partir de 1 ano e 3 meses, ele passou a efetivamente falar que ele quer, de me levar e tudo mais. Né? E uma criança que não pratica higiene natural começa a dar esses sinais depois dos 3 anos, então já está na metade do tempo, porque ele já criou essa consciência corporal de antes, né? Então o cocô é muito mais fácil de perceber. Já os xixis, que é mais difícil, quando o bebê é muito novinho, bebezinho mesmo, assim, recém-nascido. Ai, peraí, tem uma dúvida. Só vou concluir esse pensamento e eu já vou ver a dúvida daqui. Quando ele é muito recém-nascido, você pode perceber quando. Bom, até depois, né? Porque o neném continua mamando. Mas quando o neném ainda mama, se ele pega e solta peito o tempo inteiro, ou às vezes até dá uma mordidinha, significa também que ele deve estar querendo ir ao banheiro, né? A mesma coisa da introdução alimentar, que ele não sabe se come, não sabe se evacua, se faz o xixi. Então ele fica meio confuso nessa de mama ou faço. Então nessa hora provavelmente ele quer ir ao banheiro. E eles são que nem a gente também. Quando a gente acorda, a gente já vai direto pro banheiro fazer xixi, eu pelo menos sou assim, acredito que vocês também. Então, assim que teu bebê acordar de manhã ou de cada soneca, leva ele no banheiro, que ele vai fazer um xixi, você vai ficar muito feliz de ver que tá dando certo. E ele também vai ficar feliz de estar sendo atendido, né? De não ter que ficar com a fralda molhada, de não ter que estar em contato com as fezes, porque a gente não fica, né, em contato com as fezes. E aí vai deixar o nosso filhinho, né? A gente é o único animal que entra em contato com as fezes, porque se você for reparar, todos os animais eles saem do ninho, né, para fazer ter a evacuação longe, depois eles voltam pro ninho. Um ou outro animal que faz perto do ninho, a mãe come, para não ficar sujo aquele ambiente, né? Então, só a gente que realmente fica em contato com as fezes. E peraí, agora. Aí a Fernanda entrou. Eba! Fê, solicita aí para entrar e aí você dá continuidade. Contei um pouquinho da minha experiência com Levi e tava falando sobre aqui uma pessoa visualizar aqui. Vamos ver se ela vai aceitar. Agora, aí deu. Deu certo, que bom. Mais para Luz, boa noite. Desculpem a Boa demora. noite. Obrigada aí por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz porque eu aprendi muito com você Ai, que e, bom.
E aí agora poder dividir a minha experiência e você também poder contar aqui para todo mundo, com certeza vai ser muito bacana, muito agregador. Bom, obrigada, Mi. Fico muito feliz também. É sempre muito bacana e muito gratificante para mim poder estar falando, né, sobre higiene natural. E quando tem pessoas afim, eu fico mais afim ainda. Então, Ai, que eu não bom. Minions, nossos mini né? Eles sabem quando a gente está com alguma coisa para fazer, né? Eu fiquei É, naquela ansiedade de tomar um banho com ela, não sei o que, fui colocar ela para dormir, ela fazia aquela espiadinha assim, mas foi. Agora bonitinha. Acontece, é sempre assim, né? Não dá para prever. é Mas que bom que deu certo. isso. Então, para a gente não perder, vamos direto ao ponto. O que que tu pensou que a gente pode falar hoje? Aproveita esse momento. Quais foram as dúvidas que o pessoal mandou? Eu anotei aqui algumas dúvidas que mandaram e tem uma dúvida que colocaram agora aqui nos comentários, que eu estava falando e eu falei que eu já ia responder. Bom, vamos ver aqui, é uma dúvida. É ideal levar o bebê para fazer higiene natural quando ele não está chorando, né? O ideal é levar o bebê para fazer higiene quando ele não está chorando. Porque é que assim, ó, todas as necessidades, elas envolvem diretamente o sistema nervoso central. Então, um dos sinais de evacuação também é o choro, né? Porque o choro para o bebê É, é uma comunicação. Então, a gente encontra chupeta e outros silenciadores, porque o choro é o que comunica, né? é, Então, só que assim, se o bebê já chora pela necessidade, significa que já está muito, já tá desesperador. passou do limite, é. O cortisol já elevou, né? Que é um hormônio, Uhum, os hormônios que o corpo precisa liberar para fazer o xixi ou fazer o cocô, enfim. Então, o ideal é que a uhum, gente calme o bebê, por mais que geralmente a gente tem certeza que a criança quer. E aí a gente leva, ela tá chorando, ela não vai fazer. Então, o ideal é que a gente acalme primeiro o bebê, com distração, com música, com colo, com peito, com abraço, com seja lá o que for que dá certo para aquela criança. Primeiro abaixa aquela frequência, né? Deixa acalmar um pouquinho e aí oferta o posicionamento. Se levar em tempo, uhum. não vai dar certo. E se, por Que mais ele que a vai criança, querer, se a criança vai se tiver espernear, né? então, se ela tiver calminha e a gente posicionar, também não vai dar certo. Aliás, desculpa, se ela tiver calminha, a gente posicionar e ela chorar, também não vai dar certo. Então a gente tem que retirar, acalmar e depois voltar para a posição. Depois voltar. Eu até comentei no começo que o Levi, quando nos primeiros meses que ele tinha cólica, ele chorava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Vou dar probiótico, fazer alguma coisa, né? Pensando que era cólica e tudo mais. E aí, depois que eu comecei a praticar higiene natural, quando eu via que ele já ia chorar, que era sempre aquela hora da bruxa, né? No fim do dia. E aí eu levava ele ao banheiro e depois nunca mais teve. Então, realmente a gente fazer aquele teste, né? Ver se é o banheiro, ver se não é o sono, porque também o sono causa choro, se não põe para dormir, né? Que aumenta o cortisol. Então a gente tem que lembrar que evacuação é uma necessidade básica, como fome, sono, como outra qualquer, né? Que a gente tem que estar atento para atender. E o pior é que assim, se a gente não faz o atendimento, vai interferir diretamente nas outras necessidades também. É, Então o bebê uma interfere na outra. não É vai tudo dormir. ligado. E na É. questão da também o choro excessivo, né? Por que que quando a gente começa a praticar para o choro excessivo? Porque, na verdade, é uma criança que vem comunicando, comunicando, o choro excessivo já é uma extra comunicação, assim, já é um desespero. Então, quando a gente passa a atender, não chega naquele nível, né? Não atinge aquele Uhum. nível. Pode até pode até ter uma cólicazinha, vai ter aquela coisa desesperadora que as famílias Desesperador. vivenciam, né? É. E por falar nisso, de choro, de irritação, eu recebi uma pergunta que é de uma mãe que ela praticava higiene natural. Estava indo tudo bem, tudo certo, só que chegou numa fase que a filha dela começou a rejeitar.
Ela não queria mais, toda vez que ia pôr na posição, ela via que a bebê queria fazer, punha na posição, aí ela queria sair, começava a gritar, se esvelar. Ela tentava distrair com brinquedo, com música, oferecer outros lugares, no jardim, no quintal, e não deu certo. E ela queria retomar. Que conselho que você daria para ela? Então, isso é muito comum, né? É até mais comum do que a gente imagina. E aí o problema é esse desistir para depois retomar, porque aí esse retomar é um recomeço. Você não vai partir da onde você parou, você vai partir do zero. Então, o conselho, na É, verdade, é nunca desistir, né? mas Porque não o que tem essa memória, porque fez por tantos meses e tal. tem, claro, vai ser mais fácil do que uma pessoa que começaria do zero, na verdade. Mas é que assim, ó, também pode ter gerado um trauma, a gente não sabe, a gente precisa ver o caso concreto. Eu posso te dar dicas genéricas, mas que fariam toda a diferença no caso concreto, uma dica diferente. Então, assim, ó, o trauma que a gente diz não é um trauma, assim, depende da situação, porque às vezes uma família pode segurar mal e a criança ficar torta ou cair, ou não, sabe? A gente nunca sabe o que que leva ao choro daquela criança na posição. Ou se a mãe ficou ansiosa demais, porque a gente fica na paranoia do cocô e do xixi quando a gente começa a praticar a higiene natural. Tudo é, agora não é. E aí a gente a criança o tempo todo, e isso se torna exaustivo para a gente e para a criança. Então, a gente tem que saber esse choro. É o choro de desconforto, ai, tá vindo um cocô aqui, eu preciso fazer cocô. É um choro de que tá exausto já, tá com sono demais, né? O que queria fazer. É um choro porque tá apertando muito a perna. É um choro porque dobrou demais. É um choro porque não tá aceitando o vaso sanitário, mas o pinico. Cada caso é um caso. A gente não tem como saber. Eu tenho textos que Uhum. falam do choro na posição, o que que pode ser, da onde que a gente pode partir. Mas o ideal seria que, para famílias que vão enfrentar essas fases de recusa da criança, é manter um padrão de atendimento dessas necessidades. Por exemplo, o meu filho não está aceitando de jeito nenhum ir para o banheiro no meio da tarde ou para fazer cocô, certo? Mas todo dia que ele acorda, você tem que levar ele para o banheiro, entende? Você tem que fazer parte da Uhum. criança. Tá, não tá dando certo o cocô, mas o xixi de acordar tem que dar certo, o xixi de antes de dormir tem que Não dar pode certo. ser fatalista, né? Tipo, Pode, 8 ou 80, ou faz tudo ou não faz nada, né? ou não vou fazer Claro. cocô, vou deixar. Quando uma família me diz Uhum. meu filho recusou, eu vou respeitar, eu penso mais ou menos assim, eu vou pôr a minha filha na cadeirão de alimentação. Um mês dá certo, 2 meses dá certo, no terceiro mês ela não quer ficar no cadeirão de jeito nenhum, eu paro de alimentar. Não, eu não paro de alimentar. É. Tem outras formas de alimentar, sabe? Será que eu não tô Uhum. ansiosa? Será que eu sente demais no cadeirão? Será que eu não quero que coma demais? Enfim, será que eu não estou transformando esse É. momento caótico, chato, estressante? Né? Então, eu tenho que reverter essa situação. Por que, que a minha filha não está aceitando o pinico agora? Será que eu estou interrompendo ela no momento da evacuação? Será que eu estou indo muito afobada? Será, né? Então, ela tentou com distração, com o bichinho, não sei o quê, beleza. Mas será que ela não estava cortando o cocô na hora que o cocô estava saindo? Sabe? Será que ela não está forçando a criança a ficar no perigo, sendo que ela não tem a necessidade de evacuar? Será que não daria certo ir junto? Qual é a idade dessa criança? Tem 6 meses? Tem um ano e meio? Tem as fases de Então, eu crescimento? acho que essa recusa começou um pouquinho depois da introdução alimentar. Ela fez desde o comecinho, aí um pouquinho depois da introdução alimentar, ela viu que algumas vezes ela tinha meio aflição do cocô durinho, Uhum. mas continuou mais um pouquinho e aí logo depois parou. Assim, Então, então, a introdução alimentar, ele machuca a criança, ele incomoda, ele ganha uma consistência, ele ganha cheiro, ele é difícil mesmo para a criança. Então, para essa família conseguir captar esse cocô, tem que transformar num momento prazeroso, né? Porque evacuação é como todas as coisas fisiológicas do corpo. Você não vai conseguir alimentar bem uma criança num momento caótico diante da televisão, ou com a família estressada, ou com não sei o quê. mas eu acho que ela tentou mesmo num ambiente tranquilo, tentou oferecer matinho e tudo mais, mas realmente acho que o caso dela vai, não sei se é uma incógnita.
final, quando começa o cocô a ficar duro, lubrifica para ajudar a sair, para aquela criança não criar um vínculo. Ah, é uma boa lubrificar. Pro Levi eu fiz 2 vezes isso. É, Com azeite eu fiz. Porque eu via que ele fazia força no sair, ele chorava porque não estava saindo. incomoda bastante o cocô da introdução Introdução alimentar, alimentar. né? E tem várias fases de regressão. Por perto dos 11 meses, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, que daí até tem um texto aqui que eu faço uma menção com a Maria Montessori, que ela, né, indica que a gente dê mais liberdade para a criança, porque às vezes a gente quer ter o domínio, pegar, colocar, fazer, acontecer. Às vezes a criança quer, tipo, fazer sozinho, sentar sozinho no pinico, baixar a calça sozinho, lavar a mão depois. Uhum. Então, por exemplo, assim, ó, recusou a hora do cocô, beleza, mas segue o ritual do cocô, né? Descarta, pega esse cocô, olha para ele, trata com algo bonito, algo legal, leva até o vaso, porque quando a criança começa a recusar, a família diz, vou respeitar. Ela volta a ignorar, passa a ignorar, tipo, a tirar do campo de visão da criança aquele cocô. Faz na fralda e bola Uhum. fora do lixo, sabe? Então, a criança que ela tava Ah, ficando tá. Então faz na fralda e continua o mesmo processo de antes. Ah, essa dica é muito boa. ou pelo menos, tá, você está conseguindo retirar a fralda, deixa a fralda mais folgadinha, mantenha-se perto da criança, mantenha-se dando segurança, Uhum. né? Ou talvez assim, um pouco antes, poxa, todo dia tá fazendo cocô às 8 horas da noite, todo dia, 8h30 ainda não fez. Então, vai para um cantinho com aquela criança, faz uma massagem na barriga, faz um momento de Uhum. Um deitar mais estímulo. é um estímulo natural, né? Não pode ser de Uhum. repente, ficando É. massagem. Não, é normal, né? Tem dia que a gente faz, né? Dependendo do que a gente come, a gente também muda, né? Não precisa ser Eu tão direto, direto, regrado. direto eu dou umas apertadinhas, assim, É. tomo mais percebo que preciso. Então, não é nada assim que você está atrapalhando um processo natural do corpo, nem nada. Uhum. Então, é mais o sentido de, sabe o que que é, Milena, que eu penso, na verdade? É a questão da gente manter a antena da percepção ligada, entende? É. O instinto, né? Que a Porque gente muitas vezes bloqueia. é isso. A maioria das famílias que desistem da higiene natural, na verdade, elas desistem de perceber a evacuação. Elas desistem de manter a atenção nisso, porque elas acham que é uma coisa a mais para se preocupar, então é mais fácil ignorar, entende? E aí, com isso, os problemas vão vir no futuro. O fraude vai ser mais Uhum. enfim, é um processo que é como se não tivesse praticado. Então, é melhor nunca desistir. Apesar de que seja, às vezes, bem chato, cansativo. Então, hoje não É. deu certo, não faço, amanhã eu não faço. Olha aqui que tem, Então, e o. tem Hã? razão. Tem alguém que me enganou, que fingiu que estava dormindo e chegou com uma cara Ih! aqui, ó. Oi, Serena, você tá boa? É muita Não luz tá com aí. soninho? Não tá com sono, filha? Não, né? Não. Vai participar da live com a gente. Você quer ver filme? É, Ela e na por papai. você. Não, eu carreguei, eu carreguei. Então, Milena, mas é isso, isso aí que eu tava te falando, sabe? Na verdade, a higiene natural às vezes é cansativa também, Então, por isso. isso que você tá falando de ser cansativo, o Levi tá com 1 ano e meio, fez 1 ano e meio ontem. Ele super avisa quando quer ir ao banheiro, ele põe a mão na fralda, faz que quer ir, me leva até o banheiro, já vai tirando a calça e tudo mais. Mas tem vezes que ele faz isso e não quer fazer nada. E eu fico, Levi do céu, eu tenho mil coisas para fazer para ficar tirando essa fralda 1000 vezes. E às vezes eu acho que só é gases, e eu não sei se às vezes ele se confunde com gases. Às vezes eu acho que é porque ele gosta de ficar pelado, que quando ele tira a fralda, ele fica tão feliz que tá sem fralda. Então, Pode ser uma forma de chamar atenção também, porque ele sabe que isso faz com que tu pare o que tu tá fazendo para ir. Então, é, pode, isso e eu acontece, acho que é. ela fica esperta e ela tem isso. E outra coisa, não é que confunde o pum,
né? O peidinho com o cocô é porque o punzinho também dá sinais corporais e a criança, desde bebezinho, às vezes pede, sinaliza só para soltar pum. Aí solta o punzinho na posição, é melhor. E É, também se ficar sem fralda ou ter a atenção do pai e da mãe, acontece bastante também. é. Mas Eu já percebi, que eu falo para ele, Levi, você tá me enganando, né? E aí ele já dá risada, porque eu acho que é realmente, às vezes, essa questão da atenção, mas eu não deixo ele tanto tempo sem fralda, porque eu tenho a sensação de que o tempo inteiro que ele estiver sem fralda, ele vai estar fazendo xixi. Porque sempre que eu faço assim, ele fez um xixi agora, aí deu 5 passos, 5 minutinhos, já fez xixi de novo. Eu falo, nossa, Levi, aí fica meio complicado. eu não recomendo nunca deixar sem fralda. Eu penso que não faz sentido nenhum nem deixar sem fralda. Não só não faz sentido, não é bacana, porque a criança pode ficar se sujando com xixi, com cocô, com os próprios É, excrementos, com nojinho. É melhor não. E também é, pelo que a gente tem uma vida muito corrida, muito corrida. Você não vai poder ficar limpando xixi no chão o tempo todo, xixi no não. sofá, no tapete. Não, essas vezes que aconteceram foi, por exemplo, assim, depois ele janta e toma banho. E aí no meio do jantar ele pediu para ir no banheiro, aí eu levo. Aí às vezes já vai tomar banho mesmo, já tá na frutinha, né, da sobremesa, já vai pro banho e fica sem só nesse período curto. E aí acontecem 3 xixis seguidos em 10 minutos antes do banho. Mas aí, A diferença é assim, Milena, o xixi, tanto o xixi de fralda quanto o xixi sem fralda, sem posicionamento, ele não é um xixi completo. É um xixi que sai um pouquinho, ele esvazia um pouquinho a bexiga e há um o impeditivo. excesso. Tem nas minhas pernas, travei o esfíncter, né? Uhum. Esfíncter. Então eu faço o quê? Eu tenho a bexiga cheia, esvazio e enche, esvazio e enche, esvazio e enche. Quando eu sou posicionada, que o meu períneo relaxa, e aí Aí esvazia tudo. se eu tenho auxílio e ainda tem a minha mãe e meu pai falando, faz xixi, me ajuda a abafar sons externos, me concentrar no momento, o esvaziamento é completo. Então, por exemplo, se ele, em vez de ficar sem fralda, esses 3 xixizinhos, se ele tivesse feito no pinico, ele faria um xixizão só. Então, mas é que eu acabei de levar ele para fazer o cocô do jantar, entendeu? Então, ele acabou de estar na posição, e aí sai da posição e me faz 3. Eu falo, Levi, você tá de brincadeira comigo. Mas tudo bem, acontece. De resto, ele faz bonitinho, né? Porque eu acho que ele gosta de molhar o pé. Ao mesmo tempo que ele não gosta, que ele fica com medo de cair e escorregar, eu acho que ele acha meio interessante isso, sabe? Porque ele faz já olhando para ver para ver o que está acontecendo mesmo. Curioso. Tá descobrindo o corpo dele, tá descobrindo os movimentos, tá descobrindo as reações, tá descobrindo o que ele faz, como que ele segura, né? Isso tudo é super saudável, super bom. E é um momento que É, está sendo assim. Se ele se urinar, ninguém vai xingar, tá tudo bem, você tá levando na é. tudo certo. Agora, o que você pode fazer, experimentar, fez o cocô do jantar, né? Mais uma dica boa para quem quer começar e que a criança já está comendo, durante as refeições é um momento super oportuno de levar, né? Eu comentei disso aqui. Então. Que E a aí, o que você comidinha pode de cima vai empurrando a de baixo, né? fazer o xixi ou o cocô do jantar? Se for deixar ele um momentinho, você pode ofertar mais uma vez, deixar tranquilo. Então, só que assim, isso é só um processo agora, que ele tem ali 1 ano, um pouco, talvez 2 anos. Quando essa criança tiver 4 anos, isso não vai acontecer. É, É um trabalho, na verdade, é um investimento de futuro. Porque o que acontece com a família tradicional da criança? A fralda, ela ignora, ela não existe a evacuação da criança. A criança está em contato com excrementos dia após dia, 20 horas por dia, 7 dias na semana, 30 dias no mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes 4 anos. E aí, ai, ó, agora eu vou pensar em é, sabe? Tipo assim, eu tô gastando com fralda, meu filho já tá grande, já não sei quem. Então, aí todo um aprendizado que ter desenvolvido junto com aquela criança por todo esse tempo existiu. Foi ao é, contrário. E aí você vai pensar e você vai fazer. Ainda vai fazer do jeito errado. Vai pegar e vai tirar a fralda, que é parte da vida daquela criança, e vai fazer um desfraude abrupto, né?
E aí, então, você vai obrigar a criança a aprender sobre um excremento dela que ela teve toda a vida para aprender. Com a higiene natural, por mais difícil que seja, É trabalhoso, natural, né? O nome é, já fala. Acontece o processo natural. e para a gente, dentro da nossa rotina, também se torna natural. Então, muitas vezes, filha, tem que baixar um pouquinho. Muitas vezes vai ser cansativo, vai dar errado, vai. Você vai tentar de um jeito que dá certo, vai. Mas se você tiver isso na sua mente, se você tiver isso na sua determinação, é um investimento de futuro incrível, porque o desfraude vai ser guiado pelo teu próprio filho, a consciência corporal vai ser para o resto da vida, né? A utilização Uhum. do corpo, dos esfíncteres do corpo, tudo vão acontecer de forma natural. E vai ser bom para todo mundo. Então, por mais E que seja. até como adulto, né? De poder ir usar qualquer banheiro, né? Que nem muitos adultos fazem, só faço em casa. Então, realmente é uma coisa que a gente leva para a vida inteira, né? Óbvio que todo adulto sabe segurar, sabe fazer, mas já tem um outro relacionamento mesmo, né? Exatamente. E a questão de sair de casa ou na frente de outras pessoas e tudo. E para as crianças praticantes de higiene natural é super normal, assim, pedir para fazer xixi, fazer cocô, vergonha, nem nada. Me dá um minuto, só um segundinho, tá? Tá. Deixa eu ver aqui se alguém mandou mais alguma coisa. Ih, quanta gente assinando. Vou dar oi para todo mundo aqui. Já tira essa dúvida quando tá chorando. Hum. Se tiver mais alguma dúvida, tá? Então, lá no comecinho tinha uma fala mais perto do celular, tá baixo. Eu ou a Tá. Fernanda? Deve ser eu, né? Oi. E quando o bebê chora, você leva no pinico e ele chora mais. E muitas vezes parece vontade de evacuar. Aí faz a massagem para ajudar, né? Acalma a criança. E Uhum. aí pode passar o olhinho no ânus para ajudar a deslizar também o cocô. Isso. Que aí Peito, o Levi. que amamentam, o peito é sempre a solução. Coloca no peito, tira a fraldinha, põe um potinho. Entendi. Ó, uma pessoa aqui perguntando, quanto tempo é recomendável começar? Eu tive essa pergunta também aqui que eu já tinha anotado. Quando que pode começar a higiene natural, né? Que é desde recém-nascido. Mas você pode contar um pouquinho, dos cuidados específicos que a gente tem que ter, né? Porque o recém-nascido é mais molinho do que com um bebê já maiorzinho, né? Que já tá mais firminho. Eu tenho que pegar uma boneca, peraí que eu esqueci desse detalhe. Então, a primeira idade ideal é do 0 aos 4 meses, né? E aí depois a gente vem numa outra idade ideal, que é dos 4 aos 8 meses, e depois dos 8 aos 12 meses. Então, são três idades ideais para começar a praticar, mas a gente pode praticar com qualquer idade. 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, não importa. Isso aí é bem tranquilo. Agora, a questão é como que a gente vai praticar, é por quê, né? Não pode ser por uma coisa assim que, eu acho que eu tive. Estão me ouvindo? Eu Tá, acho que agora tá. Serena, por favor, Eu baixa. tô ouvindo. Todo mundo tá ouvindo também? Então, Acho ó, que agora melhorou. coluna do bebê na barriga do cuidador. Sempre. Cabeça também firme. Posso dar a mão para o bebê segurar, ó. Uhum. E suporte para as pernas. É só um suporte para as pernas. Eu não preciso fazer assim, assim, assim. É. Dobrar o bebê no meio, eu comentei aqui também. Só para O dar uma bebê, elevadinha na perninha. isso. O bebê tem que estar acolhido, aconchegado e com os mesmos cuidados que a gente teria que ter em qualquer situação, de banho, colo. Se a coluna é mole, a gente ainda tem que segurar a cabecinha. A gente tem que dar um suporte técnico para essa criança ficar numa posição favorável, né? E aí Uhum. encontram melhores maneiras. Às vezes pode ser aqui assim, ó, no peito, né? Enquanto tiver no peito, com E aí um põe um potinho atrás. baixo.
Tem pais que vem segurando assim, ó. Peraí. Assim. Também é uma posição que funciona muito, mas as posições já tem no blog, já tem no livro, já tem aqui no próprio Instagram, né? Eu acho que a questão de posição não é uma Aham. dúvida mesmo. O posicionamento é confortável, favorável, tem que dar muito suporte para a coluna. Os nossos Uhum. comandos do corpo estão através da medula espinhal, então a medula tem que estar aconchegada também. Se for uma criança maior, às vezes o simples carinho aqui na coluna já vai funcionar. Então, cada caso Uhum. é uma fase, né? E aí tem gente que perguntou quanto tempo que espera até o bebê fazer. Pronto, então, a prática é para ser assim, você posicionar e sair alguma coisa e sair da posição, tipo 3 a 5 minutos e vai embora. Tem gente que me diz assim, eu fico 15 minutos para minha filha fazer, então não. Então você vai fazer o seguinte, você vai sair da posição, vai fazer outra coisa com essa criança e dali 13 minutos você volta, entende? Não É. fica 15 minutos Não, e posicionado, cansa, né? E cansa cansa. Uma tudo. coisa que até ver se você me dá alguma dica aí especial, porque eu sempre fiz com o Levi na pia, né? Então eu seguro ele e fico na pia. Só que agora o moleque já tá grande, eu já não aguento mais ficar segurando tanto tempo. Parece que ele curte ficar nessa posição. Aí ele quer levar um livrinho, fica fazendo graça pra mim no espelho. Eu falo, Levi, vamos, meu filho, que agora que você tá pesado, já não dá mais. É no mesmo segundo que você tem que fazer. É. E, Mas e aí, quando eu tento colocar ele no pinico ou no assento redutor, eu sinto que ele não se sente seguro. Ele até senta um pouquinho, mas aí depois ele pede para eu segurar ele no colo para ele fazer. então, como ele já tem mais de um ano, já é uma criança grande, né? O ideal é que você acostume ele sempre quando ele acorda. Acordou e já vai para o lugar que você quer que ele passe a acostumar. Se é o vaso, se é o redutor, se é o pinico. Sempre quando estiver acordando que a criança ainda está meio grogue. Então, é um momento de você ir criando um novo hábito. E aí, no vaso, como ele ainda se sente inseguro no vaso, você pode sentar junto com ele no vaso. Não, eu sentei com ele no vaso, sempre atrás dele, tanto no pinico quanto no vaso, eu sempre sentada atrás dele, mas eu não sei, eu sinto que ele fica, mãe, querendo se segurar assim do lado, não fica firme. Junto no vaso, né? É, E eu fiquei aí você assim com ele. vai continuar com a coluna, vai continuar com o corpo firme e o cuidador junto, né? Aham. Aí você dá um livrinho, Uhum. um brinquedinho, alguma coisa para ele se acalmar, brinca com os dedinhos dele, finge que vai pegar os É, dedinhos. vou ter que dar uma insistida, porque como eu já vejo que ele já quer fazer, então eu também não quero demorar para ele, né, não ficar naquele desconforto. Então eu acabo meio que cedendo, que ele já vai meio querendo chorar, mãe, aí eu já tiro e já levo Sai, na pia. faz outra coisa e depois volta, tenta de novo mais um pouco. Agora, se você acha que está muito acostumado com a pia, você vai ter que, é É, um processo que vai ter que ser bem lento mesmo, gradativo, cada dia um pouco, você vai colocando no pinico, vai colocando de novo no vaso, senta junto, acalma ele, fala, né? Porque a uhum, gente é muito importante. Filho, o é, seu filho, faz aqui com a mamãe, fica tranquila, a mamãe tá com você. Faz cocô, é. né? O Eu tô xixi. tentando mostrar ele, para ele eu no vaso, sabe? Para ele ficar me vendo, ó, filho, agora a mamãe que tá usando, ó, você quer usar também? Tô entrando nesse papo aí com ele para ver se ele se O vaso é acalma. uma Agora, de vez em quando, ele vai construção. lá, senta sozinho, sem querer fazer nada durante o dia, ele vai lá, senta, e depois sai. Finge que vai fazer, ele senta, e já levanta, para mostrar que ele sabe Ele para tá que que serve. se familiarizando, né? Porque o vaso sanitário é uma construção social. Então, até bem pouco tempo atrás, a gente faria de cópia no mato ou numa latrina também, numa outra posição e tal. Mas o vaso é uma construção. Então, a gente tem que ir trazendo o vaso para a realidade daquela criança. Tem que ser gradativo e sem pressa mesmo, que é um processo que vai acontecer.
Vai acontecer, É, né? Mas tem que ver que você só me falta estar com 5 anos segurando ele no colo, não vai dar certo, vai, não vou vai dar. aguentar. Você tem que também, quando você for fazer, você tem que ter uma firmeza de sentimento também, sabe? De tipo, É, é como quando a gente com a criança sente na mesa para almoçar. Se a gente deixar, eles vão sair correndo pela casa, a gente vai atrás. Então, chega um momento que a tem gente que ser firme. Firme e gentil ao mesmo tempo, né? Que é a disciplina positiva. não é impondo, não é exigindo, não é nada, mas Uhum. fazendo com que a criança Passando entenda essa segurança, né? exatamente, que é bom para todo mundo, é mais correto, é mais limpo. Sobre a É. posição de amamentar, só para que a gente estava falando no Ah, tá. começo, o bom da posição de amamentar é que você vai estar aqui amamentando o bebê, né? Com um potinho aqui embaixo da bunda, e você vai estar com o contato visual, né? Olha no olho do seu bebê e fala: É. faz xixi, filhos. Faz cocô. Olha no olho e fala: faz cocô. Hum, né? Enquanto você fala, dá umas apertadinhas assim na barriga. Uhum. A comunicação da eliminação, ela também é isso, né? A gente é como quando a gente tenta Conversar. comunicar e dá um brócolis e fala, que bom, né? Criança que não toma água, a gente toma água e que bom, a gente comunica que aquilo é bom, a gente faz para a criança ver que é bom, né? Por isso até que eu também até comentei no começo que eu escolhi fazer na pia porque eu conseguia manter esse contato visual com ele do espelho, né? E aí era mais fácil de limpar, só ligar a torneira e já ir embora, não ter que limpar pote nem nada. Então foi por isso que eu escolhi a pia. Mas no próximo eu já acho que eu já vou botar no pinico direto para não ter que fazer essa transição. Então, se você tiver um espelho desses grandes de parede, você pode ir com um pinico para frente desse espelho também, né? Põe o pinico no chão, senta atrás da criança e mantém o contato visual. Ou talvez até Uhum. um espelhinho na frente do vaso também funciona. Ou pegar um espelhinho de maquiagem e fazer uma brincadeira com aquele espelhinho de maquiagem. Enquanto a criança está sentada com você no vaso, você faz aquela, olha aqui a mamãe, achou a mamãe esse É, bonequinho, nananã. Porque o contato visual dá muita segurança para as crianças, né? E para a gente também. Então, é por isso que eu gosto bastante. ó, uma pergunta aqui. Criança de 1 ano e 9 meses pode começar no pinico? Pode, né? Então, com essa Ou não? idade, pode, sempre pode. O Nico é sempre bom. Mas com essa idade, a gente tem que entender que essa criança já viveu 1 ano e 9 meses Já revacuando na está fralda. acostumada com a fralda. Então, não vai ser fácil. Se você pegar um bebê de 3 meses e posicionar, ele vai evacuar. Se você pegar uma criança de 1 ano e 9 meses e posicionar, ela vai sair correndo. Ou se ela tiver para fazer cocô, ela vai travar o esfíncter, ela não vai fazer, sabe? Então tem esse porém também, né? Que tem que ver como que vai fazer, Uhum. o que que você já leu sobre isso, que momento que você É vai um fazer. processo que vai dar certo, mas vai ser mais lento, né? Talvez começar com o xixi do acordar, Sempre, sempre. O xixi de ver os acordar. horários do cocô. Que o do Levi Exatamente. é bem reguladinho, assim, desde sempre, de manhãzinha, que acho que é o mais normal, né? E dependendo do que come depois das refeições. Ó, tem É, uma moça aqui, a Beth, perguntou: praticar higiene natural. Ih, a Fernanda caiu. Vamos ver se ela volta, daí ela responde você, Beth. Se é normal 5 dias sem evacuar com higiene natural. Bom, eu acho que ela responderia que toda vez, se a gente come todo dia, tem que evacuar todo dia, né? Mas não necessariamente todo dia, né? Os pediatras falam que pode ficar até 7, 10 dias sem evacuar, tendo atenção, né? Se teu bebê, ele tá o quê? Em amamentação exclusiva ou ele já tá na introdução alimentar? Porque nem todo mundo faz cocô todo dia e tá tudo bem. Aí teria que ver o caso do seu bebê. Se ele já está comendo, se ele está se sentindo incomodado, se o pediatra falou alguma coisa. Aqui, que óleos que a gente pode passar? Qualquer óleo natural, óleo de coco, pode passar azeite. A Rebeca entrou. Oi, Rê.
Ah, e aqui você também ficou com dúvida se interrompe o jantar e leva no banheiro. Sim, eu faço isso. Sempre fiz. Eu via que ele estava comendo e parava para fazer força, aí eu levava ao banheiro e depois continuo o jantar. Normalmente. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. E também eu acho que já vai dar 1 hora de live. Deixa eu ver aqui que horas são. 9h22. Daqui 8 minutos. Ah, aqui. Como fazer higiene natural no frio? Do mesmo jeito que no calor. Ué, quando tá frio você deixa de ir no banheiro? Não, né? E o xixi e o cocô, eles saem quentinho, mas logo depois eles ficam gelados também, né? Então, até, na verdade, no Alasca, que, por exemplo, é muito frio, no Polo Norte e tudo mais, eles sempre praticaram higiene natural justamente por isso, para não deixar o bebê no úmido, gelado, né? Então, os esquimós usavam muito sling, porque qualquer contração que eles sentiam que o bebê já fizesse de vontade de evacuar, eles já percebiam nessa contração do bebê e já levavam para eliminar, para justamente não ficarem molhados, que aí dá mais frio ainda. Tinha alguma outra pergunta aqui que vai começar na escolinha e a escola não quer continuar com a higiene natural. Bom, você pode apresentar o argumento de que é mais fácil levar ao banheiro na hora do que ter que limpar o cocô que fica grudento, né, na pele, fica até com a pele amarela. Então é muito mais fácil, mais rápido, né? O tempo que você gastaria limpando o bebê é mais fácil você já levar ele para ele fazer na hora. Isso também ajuda no desfraude. As escolas amam desfraudar as crianças, né, para não ter o trabalho de trocar fralda. Mas se mesmo assim, com esses argumentos a escola não topar, você pode continuar fazendo na sua casa, né? Melhor, né? Aquela coisa de ser fatalista. É melhor você conseguir pegar alguns xixis no dia do que nenhum, né? Melhor pegar o xixi da manhã, você pegar o antes de dormir. E com relação ao cocô, a criança, o reloginho biológico dela vai se organizando para evacuar em casa, porque ela com quem ela confia, que é você, o seu marido, né? Não precisa ser uma exclusividade da mãe, né? Qualquer cuidador pode fazer a higiene natural, então a criança, o organismo dela vai se regular porque ela sabe que em casa ela vai conseguir fazer o cocô sem fralda, né? Na posição fisiológica, que é mais confortável. Então, não tem problema se a escola não quiser, é uma pena, mas você consegue fazer quando ela está com você, de fim de semana, de manhã antes de ir para a escola e depois quando voltar também. Aqui, bebê 4 meses, de natural cocô desde que nasceu. Passar ciclo de saliva é normal. Ah, você que perguntou de novo. Então, Beth, se você acha que é há 4 meses, então só está amamentando. Os pediatras, então, falam que é normal de 7 a 10 dias, mas você vê que seu teu bebê está incomodado? Procura fazer uma massagenzinha no abdômen, e aí depois da massagem, você põe na posição fisiológica. Ai, ela voltou. Vamos ver o que que a Fernanda fala. Tá voltando. Fernanda, voltou, que bom. Você viu Voltei. que nossa live já está quase acabando. É, Mas ela perguntou para o bebezinho de 4 meses se é normal ficar 5 dias sem evacuar. Os pediatras falam que sim, mas eu acho que você não é muito dessa linha, eu estou enganada? porque assim, eu não achei nenhum embasamento científico de que é normal ficar sem evacuar. Tem uma menção de um estudo da própria OMS, acho que está dando retorno da minha voz. Tá um pouco alto. Pronto, melhorou? Tá bom, para mim tá bom. A OMS, ela diz que até 10 dias sem evacuar, existe uma pseudoconstipação que atinge de 5 a 14% dos bebês, ou seja, é um número muito pequeno.
Então, não é uma coisa que é para ser muito normal, muito comum. É para ser uma exceção. E a gente ouve que é normal e que é comum e que é natural e tudo mais. Uhum. O corpo é feito para se alimentar todo dia, descansar todo dia, para todo dia, né? Então, mas o leite materno absorve por completo, porque não, na verdade, essa criança ela está impossibilitada de realizar uma educação. Então, a gente tem o registro de famílias que praticam exame natural, as crianças fazem cocô todo santo dia. Às vezes acontece daquela criança ter um padrão de ficar 2 a 3 dias sem fazer cocô, mas quando ela vai fazer cocô, ela faz normal, ela não fica pesada, ela não fica irritada, ela não perde o sono, ela não atrapalha a alimentação. Agora, o seu bebê. Eu falei, tem que observar o geral, né? O bebê como um todo, se Por isso que quando é uma faz, bem. constipação. A criança não está constipada, ela está com o organismo funcionando normal. Agora, ficar um dia sem cocô e já começar com irritabilidade, agressividade, ansiedade, não dorme bem, não mama bem, é porque já atrapalhou tudo. Então, É que nem o adulto, né? Tem adulto que também não faz todo dia, mas quando faz tem que fazer tranquilo, não pode estar ressecado, não pode estar com dor, isso, né? exatamente. Acho que a gente tem que perceber isso. Se tá bem com o bebê, provavelmente está tudo bem, mas se tem alguma, né, irritação, alguma coisa diferente, talvez tenha que fazer alguma observação. Geralmente o bebê que não está fazendo cocô, ele não está mamando bem, não está dormindo bem. Ele dorme com sono pingado, fica 20 minutos acorda, 40 minutos acorda, briga muito no peito, fica muito irritadinho. Então, tem que observar nessa questão. Agora, se essa mãe pratica higiene natural, quando faz cocô, pega o cocô, tá tudo bem, beleza. Agora, se ela não pratica, a dica é praticar, né? É. Eu tava vendo a hora aqui, ó. Falta um minutinho para acabar. Eu acho que a gente respondeu tudo sobre recém-nascido, da dificuldade de regressão. Eu falei um pouquinho aqui da escola, não sei se você ouviu. Eu estava ouvindo isso. É bem difícil, mas a gente tem umas exceções de escolas que praticam, mas o importante é a gente pensar com a alimentação. Com a alimentação, por exemplo. Meu filho vai à creche quando está com amamento. Eu posso encontrá-lo durante uma hora, eu posso aproveitar e oferecer o banheiro para ele durante essa uma hora. Né? Ou sempre que ele acorda, ele acorda junto ao banheiro, faz cocô, faz a higiene, vai para a creche, depois na volta, quando ele já foi no banheiro. Então, você mantém uma rotina, faz o atendimento do jeito, mas Tá certo. Obrigada, então, Fê, que eu acho que vai cair a live aqui. Muito obrigada mesmo por ter participado, adorei. Fiquei muito feliz que você topou, essas informações são sempre tão enriquecedoras. Espero que vocês também tenham gostado. massa. Tenta deixar disponível, acho que vamos marcar outra. Bom, Que aí faz um roteirinho certinho, tudo. Vamos fortalecendo aí a causa. com certeza, vamos fazer outra sim. Eu vou deixar essa live salva e vou colocar no meu YouTube também. Ah, Aí legal. depois, se quiser, se eu te compartilho e tudo mais, você também pode colocar no teu espaço. Tá bom? Tá bom, Obrigada. Lena. Boa noite. Um beijo. O conteúdo, disciplina positiva e higiene natural tem tudo a ver. Com certeza. Depois a gente pode até falar um pouco mais de desfraude com disciplina positiva, sobre estrelinhas e recompensa que não é legal, Vamos. né? Que não dá para demonizar a fralda depois que já acostumou com a fralda. Tá bom, Né? vamos conversar sobre tudo isso. Estou disponível para isso. Me interessa muito para conversar sobre isso. Obrigada. Um tempo também, né? Para vir aqui escutar a gente. Então tá bom, gente. Boa noite e até a próxima. Gratidão.